Olá, cursistas. Vamos à nossa última unidade, que tem por temática razão crítica e instrumental. Vocês lembram que lá na unidade 3 eu falei do materialismo histórico dialético? Então, aquelas categorias, nós vamos precisar utilizá-las aqui para que vocês compreendam o conceito de razão crítica e instrumental, tá bom? É claro que vocês não vão aprender isso do dia para a noite. É claro que a videoaula ela é uma síntese, né, da proposta do que tem no plano de ensino, e por isso eu sugiro que vocês leiam o texto de referência de cada uma dessas aulas, porque eles é que vão permitir com que vocês, de fato, tenham uma certa assimilação nos campos conceituais, né, nas categorias conceituais que nós estamos aqui apresentando, tá certo? Então, vamos lá. Essa unidade ela tem como objetivo estabelecer a reflexão sobre os conceitos de razão, razão tecnológica e razão crítica, né? E esses conceitos eles perpassam por compreensões à luz do pensamento marxista, uma vez que nós vamos falar da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt não é uma escola, quando a gente fala da Escola de Frankfurt, gente, a reunião de teóricos, né, que tem por compreensão teórica uma interpretação dentro de uma perspectiva metodológica e filosófica acerca da realidade. Então, nós vamos falar aqui de teóricos como Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin e Freud. Não falei muito do Freud aqui, na verdade, eu não falei de nenhum, tá bom? Estou citando Horkheimer, uma vez que a disciplina é Filosofia da Educação e vocês são alunos de matemática, então a gente pensa, né, a gente compreende que não é uma disciplina, obviamente, dentro do circuito acadêmico, mas que não tem a profundidade filosófica como se a gente fosse trabalhar com alunos de filosofia, tá bom? Então, essa unidade, ela tem esse objetivo, né, de estabelecer uma reflexão sobre os conceitos de razão, razão tecnológica e razão crítica, né, no processo de esvaziamento da racionalidade, que inclusive é uma racionalidade já proposta lá pelos gregos, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente questiona a razão, automaticamente a gente pensa no conceito, né? O que é razão? Certo? Quando a gente fala assim, fulano tem razão, Beltrano tem razão, o que permite a gente compreender que a razão é um elemento peculiar do ser humano, né? De nossa espécie do ponto de vista biológico e de nossa espécie também do ponto de vista social, né? O que é ter razão diante de um argumento, diante de uma interpretação, diante de uma fala, né? Então, quando a gente questiona essa razão, significa dizer que de alguma forma essa proposta de razão ela está limitada sobre alguma perspectiva, né? Assim a gente de repente vem problematizar, a gente vem, digamos assim, refletir, né? E aí entende-se, a partir desses princípios, a partir dessa perspectiva, a partir dessa abordagem, né, desses aspectos que eu estou acabando de descrever para vocês, que é preciso superar uma sociedade voltada para a produção dos bens de consumo, que despreza a natureza humana e principalmente a perspectiva histórica. Ou seja, o indivíduo ele passa por um processo de alienação, que foi o que a gente olhou lá na unidade 3, e é impossível que ele seja emancipado. Quem é que vai estar emancipado dentro de um circuito de alienação? Né? Isso significa dizer que, certamente, uma proposta de razão, seja lá qual for, ela não está cumprindo com o seu papel, né? Então, o indivíduo passa por um processo de alienação e é impossível sua emancipação ser uma mudança histórica. Implica, então, uma ruptura no sujeito e na estrutura. O que acontece? Nós não somos mais sujeitos. Nós somos o quê? Objetos. Se a razão não está dando conta disso, há que se pensar uma ressignificação dessa razão, né? E aí, continuando. Mas só para a gente lembrar, o que é razão? Qual é o conceito de razão? Lá para os gregos é a passagem da consciência mítica para o logos, ou seja, uma nova forma de interpretar a realidade que não é mais aquela fruto, digamos assim, de uma narrativa, de uma fábula, da vontade dos deuses, né? Agora, a razão ela nos permite interpretar a realidade a partir de uma perspectiva da causa e do efeito. Ela não é mais fantasiosa, né? Então,
Esse logos é a palavra grega, né, inicialmente para razão, de uma coisa, de um motivo, de uma causa fundamental racional. É só a gente lembrar dos pré-socráticos, né, um princípio. O que é que dá conta de explicar essa realidade? Que princípio, né? É o que os gregos vão chamar de arqué, né? Não é mais, o mito ele não dá mais conta de nos convencer a interpretar a realidade. Então, a razão também ela pode ser compreendida como um pensamento que calcula e age na deliberação para encontrar os meios de realizar o bem. Razão é o equivalente do logos, que em latim significa sentido. Só qual é a sacada de Marx? A razão ela não está por si só no sujeito. Ela está no sujeito a partir de uma história e de uma produção. Essa que é a sacada dele. Entenderam? E aí, continuando. E aí, aqui à direita da tela de vocês, vocês olham 4 pensadores, né, que eu falei para vocês no início da aula, que é o Walter Benjamin, o Max Horkheimer e o Adorno, né? Que a gente chama, que são os teóricos. Está faltando aqui o Freud, né? Que são chamados da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt que, digamos assim, são os marxistas, eles fazem uma leitura marxista. Por exemplo, no curso de comunicação, a gente trabalha muito esses teóricos, né? Que é nas teorias da comunicação, porque eles vão falar do papel da rádio, vão falar do papel da TV, vão falar do papel das mídias, né? Da mídia de uma maneira geral, como ela se estrutura para justificar um processo de alienação, né? E consolidar o sujeito não mais como sujeito, sim como objeto. Né? Muito interessante essa leitura que a gente faz nos cursos de comunicação. Mas vejamos aqui. Né? Então, segundo Horkheimer, a gravidade histórica vai além do aparente. O reducionismo racional, que se denomina razão objetiva, está vencendo a razão, o que se denomina, razão subjetiva, está vencendo a razão objetiva. Ou seja, a razão tecnológica adequa meios e fins, sem que esses fins sejam discutidos, ocorrendo uma sobreposição à razão objetiva. Ou seja, a gente deixa de ser sujeito. Nós não somos mais autônomos e conscientes. Significa dizer que essa razão, que é a razão tecnológica que a gente está falando aqui, ela vai se sobrepor à razão crítica, que seria aquela que de fato, olha como tem vários nomes aqui para ela, aquela que de fato vai dar conta, né, de ser um instrumento crítico, por excelência, e nos permitir nos olharmos como sujeitos e não como objeto. Então, para Horkheimer, isto era a perda de nossa condição humana. Olha só, gente, olha que coisa interessante, perder a condição humana é você deixar de ser de fato quem é, ou seja, deixar de ser humano. Isso é uma coisa. Isso a gente trabalhando, vocês trabalhando com os alunos de vocês, isso na pandemia a gente discutiu tanto, e isso teve um desdobramento tão grande, sobretudo para o público entre 7 a 10 anos, né, nesse espaço de pandemia, e isso é uma articulação maravilhosa que a gente pode fazer a partir do papel que a pandemia se consolidou, se situou, por exemplo, com esses jovens, né, porque estão ali diante de uma tela. Então, até que ponto são sujeitos de fato, ou qual é a contribuição que de fato isso está permitindo com que esses jovens sejam jovens críticos, conscientes de suas razões, né? Então, esses caras, eles estão vivendo aí por volta da Segunda Guerra Mundial, mas são atualíssimos para a gente poder fazer essas aproximações, essas releituras nas condições históricas nas quais a gente está vivendo, né? E aí, continuando. O conceito de razão tecnológica, ou razão instrumental, né? Inclusive, o tema lá da nossa aula, define-se por ser formalística, ou seja, o que importa é a forma como as ideias e os princípios podem ser úteis para alcançar um fim qualquer. Então, ela diz respeito aos meios pelos quais a gente está atingindo, não aos fins, né? Então, qual é o meio que eu tenho, por exemplo, para deixar um sujeito em condições de objeto? Os meios de comunicação, a internet, né? As redes sociais, pessoal, dialoga muito com o conceito de razão tecnológica.
porque a gente percebe que cada vez existe uma quantidade muito grande de informação, mas esse parâmetro crítico ele está cada vez mais fragilizado. Então, esses caras eles vão permitir que a gente faça essa leitura. No caso ali, eles fazem com a pós ou antes da Segunda Guerra Mundial, né? Na Alemanha de Hitler e também com o cinema norte-americano ali com Hollywood, né? Com o advento do cinema, como é que ele se consolida na Terra nos Estados Unidos, né? E como é que vai funcionar também como instrumento de controle, né? E aí, continuando, essa razão, ela fracassou, né? Ou seja, a razão instrumental, ela se desviou dos seus objetivos e acabou comprometida com o poder. Olha, o uso dela não foi para finalidade crítica. O uso dela foi instrumento de alienação. Por isso a importância de vocês compreenderem a unidade 3, para que vocês compreendam aqui, de maneira objetiva, a unidade 4. Porque a minha explicação, ela está sendo estabelecida pelos mecanismos, né, do que a gente trabalhou lá na unidade 3. Então, o que a razão deveria cumprir com seu papel, que é de emancipação, ela agora é meramente de instrumentalização. E aí, gente, se a gente for fazer isso em sala de aula, tem muita coisa para trabalhar, que foi que eu falei para vocês. Saviani trabalha isso, né? Teóricos do Brasil, de uma maneira geral, trabalham isso no campo da educação, no campo das tecnologias, né? Não adianta a gente discutir tecnologias, né? As novas tecnologias, as redes sociais, né? As tecnologias de informação de uma maneira geral, sem a gente discutir o papel da razão. É inútil, né? Inclusive, eu sempre faço essa crítica para os meus alunos e alunas, né? Quando chegam, mas o professor ele tem que estar todo momento atualizado. Sim, mas ele tem condições de trabalho para isso? Se ele está atualizado, quais são as condições de trabalho que estão sendo permitidas para ele ficar atualizado? E se eles estão atualizados, que tipo de informação e de educação ele está recebendo para se manter atualizado? Que tipo de atualização é essa profissional que vocês estão falando? Isso é muito importante para a gente poder fazer essas discussões sobre razão crítica e instrumental. E aí, a razão tecnológica, né, ela impede a formação de indivíduos autônomos capazes de julgar conscientemente, foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, o homem ele se encontra em poder de uma sociedade que o manipula e o usa como meio para fins que deseja. Ou seja, a razão instrumental é que ela é, digamos assim, a responsável por isso, né? Para fins utilitários, lucrativos, formando dessa forma uma sociedade muito mais individualista, utilitarista do que uma sociedade voltada para a justiça social. E aí, como é que aparece a educação? O Horkheimer, por exemplo, o próprio Kant, né, que anuncia o esclarecimento, né, que é o Aufklärung que ele fala. A tradução do iluminismo para o alemão, quando a gente pega a palavra iluminismo no alemão, significa Aufklärung. E Aufklärung, quando ela é traduzida para o português, chama-se esclarecimento, né? Então, o que permite esse esclarecimento? É a razão crítica. Mas como se materializa, a gente está na filosofia, como se materializa a razão crítica? A partir de um processo educacional, né, que promova esse instrumento para que faça a sociedade com um agir consciente quanto sujeitos e não objeto. E aí, por isso, gente, que nos documentos oficiais de educação, é que sempre a gente está perguntando que educação, para que e para quem? Né? Para quem que vai servir? Para que vai servir? Para quem é esse tipo de educação? Que modelo é esse que nós queremos, né? Então, educar para a razão é um desafio social e essa prática ela é destinada pelo instrumental, o tecnológico e principalmente pela falta de esclarecimento, né? Então, o esclarecimento este que proporciona o educador e o educando veio produzir a realidade historicamente. Está aqui o marxismo, né? Como eu falei para vocês. E aí o Adorno e o Horkheimer fazem uma crítica, né, com relação a essa razão instrumental, mas eles não descartam a possibilidade de humanização. O que é emancipar? A gente só é possível se emancipar a partir de uma razão crítica, né? Então, é a razão crítica que propõe realmente eliminar essa separação,
né, do sujeito, do objeto, da teoria, da prática, uma vez que existe uma totalidade para a gente compreender esse universo no qual nós estamos inseridos, né? E que permite também romper com qualquer processo de alienação. E aí a conclusão que a gente tira, né, dessa aula é que educar é reprimir, nomear, inserir o sujeito em um processo de abdicação do desejo diferenciado do eu, né? Então, renunciando a si mesmo e à sua incompletude. Para que controlar o desejo interditado se ele já é privado, né? Então, aí eles vão falar de uma categoria que é a chamada indústria cultural, né? Então, a razão tecnológica, ela incrementa esse desejo para que o consumo ocorra logo, né? Então, ela impede que a gente pense, ela mata o sujeito. Olha só, gente, quando a gente fala de matar, não é matar a pessoa em um estado físico, não. É matar a pessoa num estado realmente crítico. É calar. Para estar morto não é preciso ter só a morte física, né? Então, é preciso constituir sujeitos que operam com outra racionalidade, com capacidade de estranhamento e consciência. Esse texto, gente, essa aula, ela é fruto de um texto da Roseli Valente, chama-se Educação, e do Balduino, da Roseli Fonseca da Silva Balduino Valente, tá? Chama-se Educação e Razão, da razão tecnológica, a razão crítica. Está disponível, foi um trabalho, não é um texto, na verdade é um trabalho que ela apresentou num simpósio e está disponível aqui para consulta na íntegra, tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer. Volto a dizer para vocês, no que precisarem, vocês podem me procurar nos canais de comunicação, no AVA, que é no Ambiente Virtual Acadêmico, no meu canal de comunicação também pelo meu celular, não tem problema, tá bom? Embora preferencialmente seja pelo Ambiente Virtual Acadêmico, mas vocês podem tranquilo me procurar pelo WhatsApp. Se eu não responder na hora, eu posso responder depois. E é isso, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Um forte abraço.